Fala 701, tudo beleza? Então vamos continuar? Abram aí o capítulo 4. Hoje a gente vai ver a página 54 até a 57 sobre os órgãos reprodutivos das plantas, que são as flores, os frutos e as sementes, todos eles participando na reprodução das plantas. Lembrando que a flor e o fruto só aparecem nas plantas angiospermas, tá ok? Vamos começar com as flores. Então, abram aí o livro na 54. Elas possuem estruturas responsáveis pela fecundação, que é o gameta masculino e o gameta feminino, ou seja, a célula sexual masculina e a célula sexual feminina, que precisam se encontrar. Quando se encontram, ocorre a fecundação, tá? Olha a estrutura da flor, como é que ela é. Aqui a parte amarelinha, a gente já conhece, são as pétalas, né? Tem essas cores e formatos para atrair animais polinizadores. Aqui atrás, tá vendo? Parecem folhinhas verdes? São as sépalas, tá? As sépalas ajudam na proteção da flor. Vamos ver a parte masculina. Vocês estão vendo aqui, ó, que tem como se fosse umas anteninhas com umas bolinhas amarelinhas? Então, essas anteninhas nada mais são do que a parte masculina, tá? Recebem o nome de estames, tá? Ou androceu. Tá vendo? Essa aqui parece uma anteninha. E na ponta, essas bolinhas amarelinhas são o pólen, tá? É o pólen que fica aqui, tá bom? E a parte feminina? A parte feminina vem desde a base dela, toda essa estrutura do meio, até essas outras pontas aqui, tá? Também chamada de gineceu ou carpelo. O carpelo, ou seja, a parte feminina da flor, é onde se encontra o ovário com os óvulos. O ovário está aqui na base, tá? Tá aqui na base, uma base gordinha. Se vocês pegarem uma flor de hibisco bem de pertinho, vocês vão conseguir ver. E na ponta, aqui como é um modelo 3D, não está tão realista, mas enfim. Essas partezinhas vermelhas aqui, é como se fossem as aberturas, e aqui chama essa abertura de estigma. Então aqui, ó, tem uma abertura aqui, e o pólen tem que cair aqui dentro. Quando o pólen cai aqui dentro, ele desce por aqui, tá bom? Pelo filete, e vai chegar lá na base onde está o ovário. E ali vai ocorrer a fecundação. Tudo bem? Ficou mais fácil de entender, não é? Vamos continuar. Lembrando que o nome que a gente dá quando o pólen é levado do estame, que é a parte masculina, para o carpelo, que é a parte feminina, a gente chama de polinização, tá? Olha, por exemplo, a abelha. A abelha, ela ajuda na polinização porque o pólen fica todo no corpinho dela lá. Fica todo no corpinho dela. E assim faz com que o pólen caia ali no carpelo, na estrutura feminina, tá? E assim ocorrerá a fecundação, tá? Lembrando que algumas flores, na verdade, são inflorescências, ou seja, como se fossem várias flores fixas em um mesmo lugar no ramo do caule. Por exemplo, o girassol, na verdade, são várias florezinhas miudinhas que tem ali, ó, que a gente chama de miolo. Então, o girassol é uma inflorescência, tá? Vamos continuar agora na parte de fruto. Abram aí na página 56. Função do fruto. Ele protege a semente, né? Ajuda na formação e no amadurecimento e assim auxilia na dispersão das sementes. Ou seja, um animal vai lá se alimentar da frutinha, do fruto e acaba deixando a semente em um outro local. Isso é fundamental para a dispersão das plantas, tá? Lembrando que a dispersão das sementes também pode ocorrer com o vento, tá? Com a água. Vamos continuar. Os frutos podem ser classificados em dois tipos, tá? Quando maduros, eles podem ser carnosos, como por exemplo, pêssego, laranja, melancia, ou frutos secos, tá bom? Como por exemplo, a vagem de feijão, vagem de ervilha, de soja, são tipos de frutos secos, tá? Existem ainda os pseudofrutos, tá? O que acontece? Lembra que a gente viu que o pólen tem que cair lá dentro do ovário da flor? Quando ocorre essa fecundação, o que acontece? Aquele ovário vai dar origem, tá, a um fruto. A flor vai se desfazer e o ovário vai se desenvolver no fruto, tá? Quando não é o ovário que se desenvolve e dá origem ao fruto, a gente chama de pseudofruto. Como o caso da maçã e da pera. Na verdade, o fruto verdadeiro, ele tá ali no meio, ó. Ali no meio, tá vendo? Aquela parte que a gente não costuma comer da maçã. E o pseudofruto é o restante que a gente costuma comer. E tem pseudofrutos múltiplos formados a partir de uma inflorescência, tá? Como, por exemplo, o morango. Na verdade, cada um daqueles pontinhos do morango é que são os frutos verdadeiros, tá? Ou no caso do abacaxi, aqui a gente tem a inflorescência, né? Várias flores
ramo só, e cada uma delas vai dar origem a um fruto, a um tipo de pseudofruto chamado múltiplo. Continuando para fechar a parte das sementes, tá? Elas são compostas sempre por um embrião, tá? Aqui tem a semente de feijão cortada ao meio e a semente do milho. O embrião da planta fica lá dentro guardadinho, tem uma reserva nutritiva e um envoltório de proteção. O envoltório de proteção é a casca. A reserva nutritiva eu chamo de cotilédone, tá vendo? É apontado ali. O feijão tem 2 cotilédones, se você abrir ele se parte ao meio, tá? Por isso que ele é classificado como no subgrupo das eudicotiledôneas, tá? E o milho que só tem um cotilédone, ou seja, só tem aquela partezinha nutritiva, a gente chama de monocotiledônea, tá bom? Lembrando que quando só um óvulo é fecundado, só forma uma semente, tá? Como, por exemplo, o abacate. Agora, se lá no ovário da flor tiverem vários óvulos e eles forem fecundados, a gente vai ter várias sementes, como no caso do mamão, tá? Enquanto a semente ela não germina, ela fica no estado de dormência. É só você ver que às vezes a gente manuseia, por exemplo, feijão, arroz, milho, e eles não brotam assim uma planta, tá? Eles ficam em dormência. E quando encontrar essa semente condições ambientais favoráveis, ou seja, temperatura, umidade, quantidade de oxigênio, aí a planta vai germinar, que nem eu tô botando aqui na foto. Vamos ver aqui, ó. Deixa eu pegar meu celular. Olha a germinação da semente, dando origem a uma nova planta. Claro que isso está acelerado. Vamos ver mais uma vez? Pronto! Então é isso, galera. Essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada e tchau, tchau!